Bom dia, senhoras e senhores que estão assistindo agora esse vídeo. Dando continuidade ao programa Variedades, que a gente já vinha fazendo, teve uma parada agora por causa da questão do Covid, mas estamos retornando. Hoje com o tema, como vocês já puderam ver aí, na maioria dos vídeos que postei, essa semana o tema segurança pública. Não sou um especialista na questão de segurança pública, mas a gente tem noção e conhecimento de fatos que, se analisado, poderá ver que são pura realidade. A gente viu que a criminalidade aumentou em grande proporção em todo o mundo, vamos dizer assim. Isso decorrente de vários fatores, seja ele discriminação racial, seja ele discriminação por questão de poder aquisitivo, discriminação por questão de sexo, discriminação por questão de religião, discriminação por questão de política e até de futebol. Então, o que me leva a fazer uma análise de tudo isso dessa seguinte maneira. Nós vemos que hoje em dia a marginalidade está voltado e revoltado com a segurança pública. A segurança pública, por sua vez, que são os policiais, civis, militares e guardas municipais, por sua vez, descontente, não digo que todos, a gente sabe que tem uma maioria aí, que são pessoas que trabalham por amor ao seu compromisso assumido em defesa da proteção do cidadão. Mas, junto com esse amor, também vem aquela questão financeira de sobrevivência. E essa questão de sobrevivência é uma coisa muito complicada, porque o governo, pelo seu lado, diz que não tem verba para pagar bem ao servidor público que trata da segurança pública. Mas, por outro lado, ele tem verba suficiente para aumentar os seus salários, né? Para ter, botar leis para ter mais benefícios, né? E tudo isso gera conflitos de interesses, conflitos de poder, conflitos de várias maneiras. Há policiais que saem de suas casas com o dever e o compromisso ético e moral dele de sobreguardar a vida do cidadão civil. Há uma minoria que sai da sua casa que não está nem aí. Vai para cumprir sua tabela de horário, né, e de dia de plantão. Por isso a gente vê em muitos noticiários desvio de conduta, servidor público da segurança fazendo assalto, assalto a banco, assalto a mão armada, vários desvios de conduta desses servidores públicos que deveriam fazer o seu papel inverso do que eles praticam, que é esses atos criminosos. Que quando é esse desvio de conduta para fazer esses atos criminosos, eles deixam de ser um policial e passam a ser um marginal como qualquer um outro. Então, quando um policial, servidor público, vai fazer uma abordagem, seja ela a um mero suspeito que não está comprovado que ele tenha cometido algum delito, ou alguém que cometeu um delito, ele deve pensar como ele gostaria de ser abordado naquele devido momento. Quando ele chega, batendo no rosto de um cidadão, falando palavras de baixo calão,
usando de opressão, usando de maneiras violentas, o que acontece? Ele vai ter esse retorno para ele, porque ele está criando motivos para ser odiado, né? Motivo para que o criminoso venha a enxergar ele como um bandido, que o ofendeu moralmente, psicologicamente, fisicamente. Então, o que esperar de retorno desta pessoa? Para toda ação, há uma reação. Se o camarada, por mais bandido que ele seja, quando ele é abordado por um policial, ele é tratado com respeito, isso mexe no eco dele. Pô, o cara viu que eu estava errado, mas me tratou de maneira diferente. Ele viu que eu estava errado, mas ele procurou cumprir a lei, ele não me agrediu, ele me algemou, ele me caminhou para a delegacia, ele foi lavrado um processo, eu vou responder esse processo pela minha infração. Mas não houve a violência física nem moral deste elemento. E quando isso não acontece, geralmente o camarada passa a refletir de outra maneira. Agora, quando ele é tratado fisicamente, moralmente, de maneira agressiva, ele também vai agir e reagir de maneira agressiva. Por isso que a gente tem constatados aí números e números de morte de policiais, né? E quando o bandido já sabe que ele é um policial, já trata de maneira violenta. Então isso nos leva a refletir. Como é que nós deveremos agir? Ah, mas vamos agir com bandido, tratar de bonzinho, abracinho, coisinha. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Simplesmente eu estou falando que, perdão, justiça se faz fazendo o camarada pagar com seus delitos. Não se faz justiça usando de violência, usando de agressão física, usando de agressão verbal ou qualquer outro tipo de agressão. Se faz justiça fazendo a pessoa pagar pelos erros cometidos. Essa é a justiça. E quando assim é agido, o retorno é completamente diferente. Aí vamos culpar os políticos que faz isso, que faz aquilo. Claro, tem algumas leis que favorecem bandidos de gravata. E marginaliza as pessoas de periferia, seja elas criminosas ou não. Porque existe o genocídio contra pretos, pobres e periféricos. Isso a gente sabe. Existe a chacina racial nos Estados Unidos e em outros países. Existe a homofobia, a gente sabe, mas a gente tem que pensar a maneira de que ele foi inclinado para assumir aquele papel de servidor público em defesa da segurança pública. Se ele passar a tratar cidadão dentro das normativas jurídicas e constitucionais, acreditamos que essa violência venha a ter, não digo parar, mas não estagnada. Parar seria pedir demais. E pedir que todos os servidores públicos que estão aí para tratar da segurança pública sejam realmente 100% exemplar, também seria pedir demais, porque o ser humano ele é falho por natureza, né? Ele comete delitos por natureza, ele erra por natureza, embora isso seja minoria. Quando a gente chega numa favela como Heliópolis ou qualquer outra favela, vai ver que ali é a minoria que estão voltadas para o crime. A grande quantidade de pessoas que moram nessas localidades são trabalhadores, honestos, né, que lutam para levar o pão de cada dia para sua casa. Isso é o importante.
É isso que a gente tem que pensar. Então, depois voltaremos com outro vídeo abordando o tema segurança pública, que não é um tema que se esgota aqui. É um tema muito complexo, é um tema da gente refletir muito e é um tema para se parar e pensar. Um bom dia a todos e todas.